Romanos capítulo 12, nós vamos ler os clássicos versos 1 e 2, que diz para nós: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Aleluia. Queridos irmãos, Deus é santo e ele requer santidade do seu povo. Isso está ficando bem claro para nós a cada encontro que nós temos aqui às terças-feiras. Cada palavra ministrada tem enfatizado essa realidade. Levítico 19:2 diz: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Nós podemos identificar ou classificar santidade como o hábito de ter a mente de Deus, à medida que tomamos conhecimento da sua vontade por meio da palavra dele, por meio das escrituras. Então, quando nós nos tornamos pessoas santas, como Deus é santo, nós tornamos homens santos, que abomina o que Deus abomina, que ama aquilo que Deus ama e que mede tudo nesse mundo de acordo com a palavra de Deus. Então, pessoas santas, elas não estão olhando para as coisas naturais deste mundo e dizendo: ah, é assim mesmo. Pessoas santas estão olhando com o olhar de Deus e estão clamando por misericórdia. Estão dizendo: Deus não pode ser dessa forma. Então, a pessoa que procede com essa forma de visualizar o mundo, ela vai ter uma decidida inclinação para o coração de Deus. Ela vai se posicionar em direção ao coração de Deus. Ela vai ter um desejo íntimo de cumprir a vontade de Deus. Quanto mais nós nos aplicamos em santidade, mais nós conhecemos o coração de Deus, mais nós nos apropriamos da verdade de Deus para as nossas vidas e cria em nós um maior temor de desagradar o Senhor. E cria em nós uma disposição mais firme de desagradar o mundo. Então a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele diz que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Mas quando nós nos colocamos em alinhamento com o coração de Deus, para caminhar em santidade, nós vamos desagradar o mundo. E a verdade é que sem um coração voltado para Deus, nós não vivemos em santidade. Quando o nosso coração está voltado para o prazer, para os desejos, para as carências, para as necessidades, nós não vamos nunca agradar ao Senhor. Mas é importante sabermos que santidade é o clamor do coração de Deus desde sempre. O que Deus está buscando no seu povo é santidade. O que Deus estava buscando quando estava formando uma nação para si era um povo que fosse santo. E hoje Deus continua desejando uma geração que seja exclusiva para si. Uma geração de pessoas separadas para Ele. Pessoas consagradas para Ele. Essa é a busca de Deus. Vocês se lembram que quando o Senhor Jesus se encontra com a mulher samaritana, ele diz que o Pai procura verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que andam em santidade. E quando você olha para a Bíblia, você vai enxergar o tempo todo esse anseio de Deus, esse desejo de Deus em que sejamos pessoas santas. E ser santo não é uma questão de imposição divina. Ser santo é uma questão de proteção divina. A santidade nos protege. O que o Senhor estabelece como padrão de uma vida santa não é algo que apenas nos coloca em privações das coisas desta vida, mas é algo que nos protege dos perigos desta vida. Ser santo é ser como Deus é. Ser santo é ser puro. Ser santo é ser separado das coisas imundas desta vida. Então a santidade de Deus, em parte, ela é revelada pelo procedimento justo do seu povo.
E é por isso que, naturalmente, pessoas no mundo olham para nós esperando respostas diferentes. Quando as pessoas olham para nós e enxergam uma atitude santa, claramente elas vão dizer: você é crente? Você acredita em Jesus? E claramente, quando nós dizemos que somos de Jesus, e elas enxergam em nós uma atitude profana e impura, elas dizem: olá, tá vendo? Ser crente desse jeito, eu não quero ser. Exatamente porque o mundo compreende que o proceder cristão, o proceder da igreja, o proceder daqueles que servem a Jesus é um procedimento purificado, é um procedimento santificado. No Antigo Testamento, nós enxergamos simbolicamente, com todo o procedimento sacerdotal, as suas vestimentas rituais, os sacrifícios que eles faziam, manifestando algo da santidade de Deus. Era para que a pureza de Deus ficasse em evidência. Por isso que todos aqueles protocolos deviam ser cumpridos. Cada atitude, atividade de um sacerdote no Antigo Testamento, cada sacrifício, cada modelagem que era feita nos sacrifícios, manifestavam algo da santidade de Deus. Mas hoje Deus levanta a sua igreja para ter atitudes santas, não com condições simbólicas, mas com a transformação total do nosso ser por meio de Jesus Cristo, o que vai exalar a santidade de Deus. Por isso nós precisamos entender, queridos, que jamais seremos marcados como povo de Deus, como povo de fé, como povo que se alinha com o coração de Deus, sem ser separado das coisas mundanas, sem ser separado das impurezas deste mundo. Por isso que hoje nós vivemos essa visão tão falsificada de evangelho, quando pessoas continuam sendo amantes do mundo, mas vão à igreja. Ir à igreja não significa um caminho de santidade. O caminho de santidade, ele é comprovado, ele é evidenciado por atitudes práticas diariamente, exclusivamente quando se sai da igreja. Então, queridos, o tema da nossa mensagem hoje é evidenciando uma vida de santidade. O texto que o apóstolo Paulo propõe aos irmãos romanos, e que propõe a nós também, porque essa palavra chega até nós, ela trata de mostrar como que um verdadeiro homem e mulher santa se move nessa terra. E ele começa nos falando um pouco sobre a natureza da entrega. Toda pessoa santa precisa ser entregue a Deus. Ela precisa ser consagrada a Deus. E a consagração, ela tem a ver com ser colocada diante de Deus. E aí ele passa a nos mostrar aqui pelo menos 3 questões sobre a natureza da entrega. E ele vai dizer, em primeiro lugar, que a santidade, ela precisa ser evidenciada por uma entrega espontânea. Por isso que a religião, ela é uma derrota. Porque a religião, ela é uma imposição. A religião, ela nos coloca diante de liturgias, de hábitos que são processados liturgicamente com imposições. Mas a entrega que Deus nos chama a ter precisa ser espontânea. E ele vai dizer para nós: irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. Então, nada no reino de Deus acontece por imposição. Nada no reino de Deus acontece por força, mas acontece por entrega, por disposição pessoal. Então, a nossa entrega, ela deve ser uma disposição espontânea. Ninguém nasce de novo porque alguém força. Você tem que aceitar Jesus. Por isso que eu até não gosto do termo apelo, para chamar as pessoas ao convite a aceitarem Jesus. Exclusivamente porque apelo tem um pouco a ver com apelação, né? E a apelação é aquela coisa forçosa. Eu vou apelar para isso, eu vou forçar para isso. E eu gosto de pensar na nossa colocação diante de Deus como algo espontâneo, algo que moveu o nosso coração. Então ninguém nasce de novo de forma forçada.
Nós só nascemos de novo com uma entrega espontânea. E o texto nos chama a isso. Ainda que o apóstolo esteja rogando, ele está falando com insistência, com instância, mas ele está dizendo, eu estou pedindo com força, mas é pela misericórdia de Deus. E ele sabe que cada pessoa só pode ir até Deus pela misericórdia. A misericórdia está vinculada à graça divina. Então não é por força, não é por imposição. A nossa entrega, o nosso caminhar de santidade, ele não é realizado por imposições. E a religião impõe. Os dogmáticos impõem. O que nós precisamos fazer é o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Irmãos, eu peço a vocês, eu peço com força, eu peço com insistência, mas ele não obriga. Então o viver santo, queridos, precisa partir de uma disposição pessoal. Precisa partir de uma disposição interna e uma disposição apoiada na misericórdia de Deus. Nós precisamos proclamar essa entrega, precisamos chamar as pessoas a se entregarem, mas elas precisam decidir por isso. Então, com isso, nós não enxergamos uma abordagem litúrgica, religiosa, uma expressão forçosa, mas uma atitude que se condense nas atitudes cotidianas. Dormir, comer, trabalhar, passear, é uma entrega espontânea. Tudo que eu for fazer, eu vou fazer de forma santa. Então, eu não vou tirar férias, e aí eu vou lá para aquela praia lá longe, aí lá eu faço o que eu quiser, porque aqui o pastor não está me vendo, a igreja não está me vendo, os irmãos não estão me vendo. Isso é um pensamento religioso, de pessoas que ainda estão presas ao mundo. Agora, as pessoas que decidem a vida de santidade, elas vão andar, comer, beber, caminhar, deitar, ficar no quarto sozinho, ficar com outra pessoa e não vai ter nenhum tipo de problema, porque ela é santa, ela é pura, ela vai resistir, ela vai caminhar em santidade, porque ela entende a graça de Deus, ela se entrega como uma oferta a Deus. Eu falava muito isso com a Lê no passado, e uns dias desses eu estava até falando com o Júlio sobre isso. Eu passei 3 anos e meio, minimamente, eu passei 3 anos e meio em uma faculdade, na minha faculdade de pedagogia. Quem já teve qualquer aproximação com pedagogia sabe que é um curso que é mulher que faz. E tinha 33 mulheres na minha sala, tinha mais 3 salas de pedagogia e tinha uma faculdade inteira. Na época que eu tinha aproximadamente 7 anos de casado. E aí, num tempo de maturidade, eu falava com ela, eu falava assim, amor, eu te amo demais, te amo muito, mas olha, o que me manteve seguro muitas vezes nesse tempo todo é a minha devoção ao Senhor, é a minha entrega a Deus. Eu sempre dizia, eu sou santo, eu sou separado, eu não posso me meter com essas papagaiadas, entende? Então, eu me colocava nessa posição para que as pessoas entendessem, ali é um homem de Deus, entende? Então, nós nunca vamos viver em santidade por amor à pessoa aqui na terra. Porque eu sou assim, capaz de afirmar que pessoas não traem por falta de amor. Traem por um monte de coisas. Por um monte de coisas. Mas nem sempre significa que acabou o amor, mas é tentação. É a miséria da vida que nós vivemos. E quando nós não temos uma entrega genuína, nós vamos continuar vacilando. Qualquer coisa vai nos dominar. Qualquer coisa vai nos tirar do alvo, do foco. Vocês entendem? Então, não consigo pensar assim, traiu porque não ama mais. Não, traiu porque não é entregue a Deus. Traiu porque quem vive fora do ambiente de Deus, da realidade de Deus, não vai viver a vida de santidade, vai viver a promiscuidade, vai viver o engano, vai viver a tentação. E logo mais vai viver o pecado. Então a única forma de não vivermos em pecado é sermos entregues à santidade. É nos entregarmos. E isso, eu estou dizendo para vocês, tudo isso, para entender, não é forçoso.
Não adianta, nós não vamos conduzir nossos filhos à santidade se eles não se posicionarem para isso. Eu não vou conduzir a igreja à santidade se vocês não se posicionarem para isso. Por isso que uma das nossas mensagens tratadas aqui na terça-feira foi a necessidade pessoal de haver posicionamento. Se posicione para a santidade. Então, estar aqui, vir aqui, viver numa comunidade de Deus, é se posicionar para a santidade, é se posicionar para que nada desse mundo nos corrompa, porque vem uma palavra como essa, e aqui na cabeça está assim, poxa, é verdade, nossa, é isso, é. E aí o Espírito Santo começa a apertar as luzinhas vermelhas, fala assim, ó, toma cuidado, ó, vigia. Aí na semana vai acontecer alguma coisa, você vai falar, poxa, é isso. Não, peraí, eu sou entregue a Deus. Eu me entreguei ao Senhor. Eu tomei essa decisão. Eu não vou vacilar. Percebe? Sim ou não? Faz sentido? Então, entendam, queridos, que a nossa vida de santidade, ela se evidencia por um caminhar genuíno na presença de Deus em tudo que fazemos. Deus está vendo tudo em todo tempo. Por isso que a entrega é a Deus. Não adianta ter uma entrega para a religião, não adianta ter uma entrega para a igreja, não adianta ter uma entrega para o ministério. Ah, não, porque eu sou pastor, porque eu sou diácono, porque eu sirvo na igreja. Isso não resolve problema de santidade, ninguém fica mais santo por causa disso. Entende? Alguns, inclusive, se corrompem mais ainda. Alguns se corrompem mais ainda. Então o apóstolo Paulo está mostrando para nós que a vida em santidade, ela se evidencia por uma entrega espontânea. Enquanto você não decidir entregar tudo para Deus, nada fará sentido. Agora ele continua dizendo que essa entrega, ela precisa ser específica. E ele vai dizer, se entreguem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então não é uma entrega, Deus, minha vida é tua, faz o que o Senhor quiser. Não, ela é uma entrega específica. Deus, tudo que tenho e sou pertence a ti. Cada área da minha vida é sua. Eu me lembro de uma história que em treinamentos de libertação, e alguém contava essa história em alguma vez que nós estávamos participando, de alguém que disse, Senhor, toma conta da minha vida emocional é toda tua, você pode tomar conta, cuida de tudo, e aí, tudo bem. E aí vinha o Satanás e batia na porta da vida financeira, e derrubava aquela pessoa. Aí aquela pessoa diz, tá bom, Senhor, então agora que eu já apanhei demais do cão, toma a minha vida financeira também e tal. E aí Deus fala assim, mas sua vida profissional e sua vida... não, aqui eu estou cuidando. É uma ilustração, mas é a verdade. Lembra da história antigamente, que as pessoas até diziam assim, Deus não é açougueiro, dizendo, nós ouvíamos as pessoas, Deus só quer o seu coração, Deus quer você por inteiro, meu amigo. Deus quer você por inteiro, Deus não quer só o seu coração, não. Deus quer tudo. Deus quer tudo, porque se não for tudo, não é nada. Porque uma área que você estiver com a brecha aberta, o capiroto vai bater lá e vai te socar. Entende? Então tem que ser tudo entregue a Deus. Então as atitudes santas, elas não se desenvolvem com uma entrega vulnerável das nossas vidas. Não é pela emoção da música, a música estava tão gostosa, hoje acho que eu vou chorar, quer aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus. Aí vem o apelo, né? Alguém fala assim, você não sabe, aqui na nossa igreja é uma descida, e ali tem esquininha, você não sabe se a hora que você for atravessar ali, você vai vir um carro, você vai vir um ônibus, você vai vir um caminhão, imagina o que pode acontecer com você. Meu Deus, eu odiava esse tipo de assunto, e eu vi muitas vezes. Eu falo, meu pai, desde quando eu era menino, eu falo assim, eu nunca vou fazer esse apelo. Eu nunca. Era uma apelação. É apelativo, é. E eu vi várias vezes. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. Quem sabe, irmão? Quem sabe? Ninguém sabe, você sabe? Tá bem, queridos. Receba Jesus, entregue-se a Ele. A palavra de Deus está vindo para nós. Abra o coração, deixa Deus fazer. Agora, não... Então, nossa entrega, ela precisa ser, a nossa atitude, ela precisa ser uma atitude
de entrega específica. E a palavra diz em sacrifício vivo, santo e agradável. E como que a gente faz isso? Nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador e seguimos na vida que Ele apresenta para nós. Seguimos na jornada que Ele coloca para nós, porque Ele é Senhor, Ele é soberano. Então entrega, eu já entreguei. Agora, quantas vezes a gente entrega e fica comandando Deus? Ah, Senhor, olha, eu vou entregar aqui a minha vida financeira para o Senhor, ó, mas faz isso, mas faz aquilo outro, faz desse jeito, mas me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Ó, eu vou entregar minha vida profissional, mas eu quero ter essa posição aqui, eu quero ser o chefe aqui, eu quero... Cara, você entregou, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, deixa Deus agir. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos lembrar que o sacrifício era feito por meio de animais, mas agora ele é consolidado no Cordeiro de Deus, Jesus. E aí o escritor aos Hebreus, ele vai dizer para nós o seguinte: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, como que eu entrego especificamente minha vida ao Senhor? Colocando tudo nas mãos dele e adorando por tudo que ele vai fazer, por tudo que ele fez, por tudo que é. E às vezes, para nós que gostamos de complexidade, nós falamos, isso é muito simplista, não pode ser. Não é só isso, não. Eu tenho que fazer mais alguma coisa, não é possível. Mas é isso, meus irmãos, entrega. Se entrega e deixa Deus fazer. Se entrega e deixa as coisas acontecerem à maneira de Deus. Esse é o plano, esse é o objetivo. Esse é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, quando nós temos essa entrega, nós vamos viver o resultado de uma realização boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entregar-se a Deus é viver a vontade dele, é soltar o comando. É dizer, Deus, agora é o Senhor que faz. Nós gostamos de ficar no banco do motorista, mas entregar a vida para Deus, a vida de santidade, é passar para o banco do passageiro e dizer, Deus, faz o que o Senhor quiser fazer. E é isso que nós enfrentamos com muita dificuldade. É o negar a nós mesmos. É o colocar a renúncia das nossas vontades. Enquanto não fazemos isso, não tem vida de santidade. Mas bem, agora ele continua nos falando sobre a evidência da santidade com uma entrega racional. Então a entrega, ela não pode ser uma entrega que se estabeleça com a característica emocional, meramente. Queridos, nós somos sujeitos plenos, completos, tá bem? Eu sou o tipo de gente que não gosto dessa sectarização do conhecimento. Eu gosto de conhecer as coisas na plenitude. E a ciência, as tecnologias, a educação moderna, mas já de muito tempo e alcança a modernidade, ela quer sectarizar tudo. E nós deixamos de ver o mundo com a sua com a macrovisão. E nós vemos tudo. Ah, o homem, ele é corpo, alma e espírito. O corpo faz isso, o espírito faz isso, a alma faz aquilo. Ah, mas isso aqui, a água é H, é 2 e é O. E aí, não, a água não é H, não é 2, não é O, a água é água. E a água é H2O. E o ser humano não é corpo, alma e espírito. O ser humano é ser humano, com corpo, alma e espírito. E está tudo interligado, tudo cumpre sua função. Sim ou não? Aí a gente fica tudo, não, vamos ver nos mínimos detalhes como que é, e a gente esquece de ver o todo. E aí a gente prega assim também, porque a gente pega um versículo e tira um monte de historinha maldita de um versículo para falar que é assim e deixa de ver contexto. Eu quero convidá-los a olhar sua vida pelo contexto, pelo macro, olhe sua vida pelo todo. Então, o dia que você não estiver sentindo emocionalmente muito bem, comece a avaliar seus pensamentos, dá uma olhada para o seu corpo, veja o que pode ser mudado, alterado. Tome atitudes diferentes. Nós falamos muito sobre mudar mentalidade, vamos falar aqui nessa mensagem. Mas, queridos, vocês sabiam que, por exemplo, num dia que você não está muito bem, não está muito feliz, se você botar uma caneta na boca aqui, ó, e ficar com ela aqui na sua boca, a sua disposição física começa a mudar o entendimento do seu cérebro e muda o seu estado emocional?
Sabia disso? Fisicamente comprovado, cientificamente comprovado, medicinalmente comprovado. Então isso é muito importante, queridos. Se eu pedisse para você agora abaixar sua cabeça, ficar olhando para o chão, ficar olhando para o seu pé e começar a refletir com a cabeça baixa aqui e pensar numa historinha triste, você começa a chorar facilmente. Mas se eu falar para você, mete a mão aí, posição de super-homem, de Mulher Maravilha, respira, dá um yes, você muda o seu estado, você transforma o seu estado. Agora, queridos irmãos, aprenda a olhar as coisas de Deus no macro. Porque nós estamos olhando muitas vezes, eu vou ter que abandonar isso, eu vou ter que deixar aquilo, eu vou ter que parar de fazer aquilo outro, eu vou ter que parar de coçar aquela minha ferida, eu vou ter que parar de olhar aquela minha pornografia. Deus tem coisas muito mais excelentes para tu botar o olho. Deus tem coisas muito mais maravilhosas para você botar a sua mão do que na sua ferida que você vive coçando. Deus tem coisas muito maiores para a sua história. Então a vida de santidade é um chamado de Deus para uma vida excelente, para uma vida extraordinária, e ela não pode ser tomada por decisão meramente emocional. A música foi boa, eu senti arrepio e aleluia. Isso não traz transformação. Isso não gera a vida de santidade. Agora, quando eu digo, eu decido, era aquela coisa, quando eu estava lá na faculdade, um monte de perturbação do inferno, e eu dizia, meu Deus, eu amo o Senhor, eu honro o Senhor, eu vou glorificar o Senhor, eu vou viver pelo Senhor, eu vou cumprir os propósitos do Senhor. Mas note, eu podia ter sido derrubado lá, eu podia não estar aqui hoje, eu podia não ter casamento mais, entende? Por quê? Porque o diabo quer roubar, matar e destruir. O maligno, o ladrão. Então note, queridos irmãos, que nós precisamos ter atitudes racionais. A entrega é racional. Por que você está aqui hoje? Porque eu estou acostumado, porque o meu pai me obrigou a vir, porque... Sabe, queridos, isso é algo muito importante. Ninguém pode te obrigar. Ninguém. E ainda que nós temos gerado uma cultura de eu dizer assim, o Júlio ele não pode escolher enquanto mora na minha casa, enquanto é menor, enquanto eu pago as contas dele, ele não pode decidir aonde ele vai, aonde ele fica. Quem decide sou eu. Entende? Então ele não vai jamais assim, hoje eu não vou para o culto. Não, você vai. Enquanto eu puder, eu vou trazer. Eu sei que eu não vou modelar a vida dele por isso. Enquanto eu puder fazer com os meus filhos, eu vou fazer. Mas, na frente, ele que toma decisões. Na frente, no final das contas, não serei eu que terei modelado ou não. Eu poderei ter sido um grande influenciador, mas eu não determino o futuro dele. Entende? Então Deus está nos chamando, queridos, com a sua influência poderosa, e a influência dele é gloriosa. E a palavra está mostrando para nós, faça as suas coisas em mim, por mim, com raciocínio, com pensamento lógico. Pensamento lógico. E aí ele diz, este é o culto racional de vocês. A entrega espontânea, a entrega específica é o culto racional de vocês. Então a entrega racional requerida pelo apóstolo Paulo não se trata de uma novidade que ele está apresentando, mas na lei áurea do Evangelho. Qual que é a lei áurea do Evangelho? É o que Jesus disse em Marcos 12:30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Olha aí. Eu não acabei de falar que Deus vê tudo no macro, que ele trabalha no macro? Ele não está falando assim, ame o Senhor com o seu coração. Ou ame o Senhor com o seu raciocínio. Não, ele está dizendo, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então aqui já cai por terra a ideia de que Deus só quer o seu coração, Deus quer você por inteiro, Deus quer corpo, alma, mente, tudo entregue a Ele. Então o mandamento do Evangelho se constitui nessa entrega geral, corpo, alma e espírito. A entrega racional que o apóstolo Paulo está enfatizando para os romanos e que se estende para nós, ela corresponde à razão, mente e entendimento.
Tem que saber porque está aqui, meus irmãos. Tem que saber porque está aqui. Eu não estou aqui para passar o tempo, para esperar que amanhã, a hora que sair daqui. Não. Eu estou aqui para honrar o Senhor. Eu estou aqui para aprender alguma coisa do Senhor. E quando eu sair daqui, eu vou colocar em prática. Estou aqui para amar os meus irmãos. Estou aqui para respeitar os meus irmãos. Estou aqui para olhar no olho um do outro. Eu estou aqui treinando para receber o próximo que vai chegar. Eu estou aqui me fortalecendo para ser instrumento para alguém que vai chegar e não vai ter ouvido essa palavra, mas eu poder ensinar ele também, porque eu aprendi essa palavra. Eu estou aqui aprendendo e vivendo em comunhão com os irmãos, porque o que eu vou aprendendo, o que eu vou vivendo, eu tenho mais habilidade para cuidar de outros aqui e lá fora. Então é isso, queridos. Agora, se você estiver aqui porque, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, só veio essas pessoas, vocês estão perdendo tempo. Então para de vir, deixa que eu fico vindo aqui sozinho orando. E aí Deus manda quem quer, entende? Eu não estou falando que vocês, não estou falando que vocês vieram assim, tá bom, irmãos? Eu estou apenas dizendo que se nós tivermos esses pensamentos equivocados, nós perdemos tempo. Mas Deus está nos chamando para a santidade. E a santidade inclui tudo isso. Uma entrega que seja espontânea, específica e racional. Mas o apóstolo ele para por aí? Não. Ele vai nos mostrar que vai existir conflitos. E aí ele vai dizer que dentro desses conflitos, a santidade ela precisa se evidenciar com a rejeição dos padrões mundanos. E ele vai dizer, não se amoldem ao padrão deste mundo. Olha só. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Sabe o nada a ver? Sabe o todo mundo está fazendo? Sabe, mas o fulano fez e se deu bem? Não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é diferenciado de tudo que esse mundo apresenta, queridos. Então, quando nós estamos sendo advertidos a não nos amoldarmos ao mundo, nós estamos recebendo uma direção de sermos separados. Eu sou diferente, eu faço diferente. Então, pegando o exemplo do que eu comecei, sei lá, na faculdade, mas tem um monte de cara casado ali, sai com todo mundo, não tem problema, todo mundo faz. Não tem nada a ver. Eu não sou todo mundo. E isso é clássico, A gente cresceu ouvindo isso. A gente desenvolve os nossos filhos falando isso. Você não é todo mundo, não é? O Júlio já sabe, quando ele fala, não sei o que é todo mundo, aí a luzinha já acende na hora e ele já começa a sorrir. Tipo, já sei o que você vai falar. Pois. Em João 9,31, queridos, é dito, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. O padrão do mundo é um padrão de pecado. É um padrão que afasta o homem de Deus. Mas o homem que teme ao Senhor e faz a sua vontade, esse é ouvido por ele. Tessalonicenses 4:3 vai dizer, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Em 1 Pedro 1:14-16 está escrito, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então não nos amoldar ao mundo tem a ver com assumirmos o padrão do reino para nós. Então não é a cultura, é porque aqui todo mundo faz, todo mundo fala, aqui é normal, mas não é normal na cultura do reino. E nós já não estamos nessa terra há muito tempo, vivendo nem cultura brasileira, nem cultura portuguesa, nem cultura América Latina, nem cultura América do Sul, nem cultura norte-americana. Nós estamos vivendo cultura do reino. E a cultura do reino é santificação. A cultura do reino é entrega total, entrega absoluta ao Senhor. É não nos amoldarmos a este mundo. Então a palavra diz para nós, não se sistematize com este mundo. É isso que a palavra amoldar significa. Não esteja de acordo, não se modele. Mas ele diz, transformem-se. Portanto, a santidade se evidencia com a transformação da nossa mente. E aí também está um conflito, porque se nós não nos colocarmos em
atitude espontânea e específica, nós não conseguimos viver isso, porque nós estamos sendo enxertados o tempo todo com dardos inflamados do maligno, com informações malditas o tempo inteiro, com telinha que nós rodamos o dia inteiro com maldição, com porcaria, com todo tipo de exposição maligna, tentando nos derrotar. Mas a palavra diz: transformem-se pela renovação da sua mente. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos transformados. Não pode existir evangelho em que as pessoas digam: eu sou assim mesmo. É que a minha família é assim, sabe? Tem aqueles que têm uma mania de falar assim: é que na minha família é tudo italiano, então nós é tudo assim, fala mesmo largado, e fala assim, sabe, fala palavrão. Amigo, tu é da cultura do reino agora. Não é porque nós é português, então para nós é tudo... Amigo, tu é da cultura do reino agora. Percebe? O Andy vai falar: não, pastor, sabe como é? Eu fui criado na rua, né? Amigo, tu é da cultura do reino, agora tu tem casa, tu tem família, tu tem um pai, tu tem um Deus, tu tem irmãos. Então se comporte dessa maneira. Transforme-se pela renovação da mente. Não dá para continuar vivendo com a mentalidade que tinha antes. Sim ou não? Então, essa transformação, ela deve ser resultado de ter novas estruturas mentais. Isso precisa ser trabalhado. E como que vem essas novas estruturas mentais? Com a palavra de Deus. Então, enquanto você continuar sendo dominado pelas coisas externas, pelas coisas deste mundo, você vai continuar improdutivo na sua transformação. Mas quando você entrar em atividade espontânea, específica, de se santificar, a palavra de Deus vai trabalhar em nós e nós vamos viver a diferença. Então saiba que não é a religiosidade que vai modelar sua mente, não são as liturgias que modelam a nossa mente, não são os usos e costumes, nada disso modela a nossa transformação pessoal, mas quando a nossa mente é renovada pela palavra de Deus, quando a verdadeira metamorfose acontece na nossa vida, então nós vivemos o novo de Deus. Lembra do que eu falei? Acho que na terça-feira, odres novos para vinho novo. Não vai vir o vinho novo de Deus na mentalidade velha. Não vai vir as coisas novas de Deus nas velhas roupagens, nos velhos recipientes. Mas é que eu sou assim mesmo. Deus está buscando pessoas que queiram ser transformadas por inteiro. Então esse é o padrão, queridos. Quando ele diz metamorfose aqui, ou transformação, indica uma mudança que vem de dentro para fora, diferenciando-se de um disfarce religioso. Deus não está buscando pessoas com a roupinha de crente, com perfuminho de crente, com a biblinha debaixo do sovaco. Deus está buscando pessoas que tenham atitudes, verdadeiros adoradores. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O avanço, a transformação, ela é contínua, ela não para, e essa transformação está nos levando a estágios maiores e nos tornando pessoas cada vez melhores. Mais uma vez, e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, quando olhamos para Jesus, reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, então a realidade de uma vida transformada se estabelece. A realidade do novo nascimento toma conta do nosso ser. Então não é algo que aconteceu emocionalmente, que eu me transvesti, parei de fazer algumas coisinhas, botei uma roupinha mais de acordo com o que a religião exige e agora está tudo certo. Não, queridos, é ser transformado plenamente, segundo a imagem de Deus. E é isso que vai nos dar capacidade para dizer, como o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,16, nós, porém, temos a mente de Cristo. É para isso que estamos sendo chamados. A mente de Cristo. Não mais uma mente dominada pelas nossas fraquezinhas imbecis, por tendências pecaminosas tão malditas.
nos vendemos, entregamos o nosso corpo, conforme vai dizer lá em Romanos 6, para as coisas do pecado, de forma tão voluntária. Mas agora Deus está dizendo, agora eu estou pedindo que vocês entreguem o corpo, a mente, a alma, as emoções de vocês para a santidade. Entregue para a produção de coisas grandiosas. E se nós temos a mente de Cristo, nós seremos sensíveis à vontade de Deus para viver profunda transformação. Então, nós estamos sendo chamados a evidenciar a nossa vida de santidade com uma entrega espontânea, com uma entrega específica, com uma entrega racional. Nós estamos sendo chamados a termos uma vida de transformação total. E só aí que vem o verdadeiro resultado. Diga para o seu irmão, verdadeiro resultado. Sabe por quê, irmãos? Você pode, eu já disse, vou dizer mais uma vez. Você pode falar, não, irmãos, agora eu estou santo, agora Deus está cuidando de mim, agora eu fui batizado, agora eu estou vindo na igreja, agora, olha a minha roupa agora, já não é mais como antes, olha o meu cabelo, olha, a minha voz é a mesma, mas os meus cabelos. Então, queridos, não resolveu nada. Porque lá no fundo, você sabe que está praticando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, vivendo no mesmo pecado, tendo as mesmas tentações pujantes para a sua vida e não vencendo. Mas quando nós nos entregamos plenamente, quando permitimos a renovação divina, quando permitimos a transformação total de Deus sobre nossas vidas, aí vem o resultado de Deus. E qual que é esse resultado? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, viver a vontade de Deus tem um árduo caminho para nós. Tem uma árdua jornada para nós. Porque a capacidade para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus está condicionada a sermos transformados pela renovação da mente, não nos amoldando a este mundo. Então essa é a vida de santidade. E quando nós permitimos que isso aconteça, nós passamos a ter sensibilidade para perceber o melhor de Deus para nós. Então eu passo a saber, essa tentação só vai me levar a um prazer imediato, de alguns minutos. Mas superar essa tentação vai me conduzir para a vida eterna com Jesus. Meu Deus. Então, lidar com leve e momentânea tribulação para desfrutar de peso eterno de glória. E aí, queridos, nada pode ser mais perfeito para a nossa vida do que viver a vontade daquele que nos criou, daquele que tem amor profundo por nossa vida. E é aí que nós podemos recorrer ao texto de Jeremias 29:11, não com uma mentalidade mercantilista, mas uma mentalidade transformada, quando Deus diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E essa é a vontade de Deus sobre nós. Essa é a vontade. Como que você olha para um filho seu, como que você olha para uma filha sua no futuro? Você olha para ele e fala assim, eu quero que você se lasque. Não. Você tem um plano que você quer ver o seu filho prosperando, avançando, prosseguindo. Esse é o plano de Deus para nós. Se nós, como a palavra diz, que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, ou ter bons pensamentos sobre eles, imagina o plano do Criador, Anderson. E imagina o plano do todo soberano, o amor genuíno sobre nossas vidas. Você entende? Então ele sabe o que tem de melhor para nós. E quando nós entregamos totalmente, nós precisamos saber o que ele fizer é o melhor. Então, ele pode chegar para nós e falar assim, você não vai para o futebol, e está tudo bem, ele tem um plano melhor. Ele pode dizer, você não vai para o navio, e está tudo bem. Tá, beleza. Ele pode falar para nós, você não vai ter tanto dinheiro nessa terra. Tudo bem, está tudo certo. Ele pode falar, você vai ter muito dinheiro nessa terra, e está tudo bem. Nada nos corrompe, nada nos tira da centralidade de quem ele é.
Nada nos tira da centralidade de que Ele é Deus sobre nossas vidas. É bonito para a gente cantar que Tu és Deus, quem sou eu para negar o seu poder? Mas amanhã nós estamos segurando no volante de novo. Para com isso, meus irmãos. Se entregue para a vida santa. Porque quando nós nos tornamos sensíveis a Deus, nós compreendemos que Ele quer que alcancemos o melhor. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. E muitas vezes, sim, o melhor para nós é não ter tido todo o dinheiro que nós queríamos ter. Estou usando esses termos que são os que mais mexem com a gente, né? Mas outras coisas. Talvez, vamos pegar uma outra coisa física. Aquele cara bonitão, musculoso, que você tanto queria, não era ele. Deus te deu um mais feinho, mais fraquinho, mas esse é o melhor de Deus para você. Não faz isso, não me ajuda tanto. Não me ajuda tanto. Vocês me ajudam demais. É dureza quando você está falando uma coisa dessa, a esposa já olha para o marido assim, ó. Estão entendendo? Então, meus irmãos, o que Deus tem é um plano ao nosso respeito, e este plano compreende prosperidade, esperança e futuro. É isso que Deus tem. E quando nós passamos a subir os degraus da vontade de Deus para nós vamos perceber exatamente isso. Quando a gente se entrega para Deus de verdade, olha, eu quero desafiá-los a se entregarem para Deus de verdade, eu quero desafiar os nossos jovens, eu quero desafiar os nossos anciãos, os nossos homens e mulheres, se entregue de verdade para Deus, faz um teste. Vocês já não estão fazendo o teste de ter a curtição com o mundo, de flertar com o mundo? Vocês não estão fazendo esse teste? Não está sendo uma desgraça? Claro que está sendo. Está te derrubando, está te afastando de Deus. Faz um teste de se entregar totalmente para Deus. Faz um teste de buscar a Ele incessantemente. Faz um teste de dedicar, sei lá, começa por 5 dias. Fala, Senhor, nos próximos 5 dias, eu vou viver como um anjo nessa terra. Eu vou me entregar totalmente para o Senhor, eu não vou ceder à tentação. Faz o teste. Eu vou me consagrar. Faz o teste. Eu vou me dedicar ao Senhor. Eu não vou ceder a nenhuma tentação. 5 dias, meus irmãos. 5 dias. E são 5 dias. Você vai ter tido os outros 360 do ano inteiro para fazer do seu jeito. Mas tenta fazer 5 dias do jeito de Deus. Tenta. E aí você vai perceber o quê? 5 dias você vai falar assim, opa, esse negócio é bom. Estou diferente. Estou vendo as coisas diferente. Aí você vai falar assim, vou fazer mais 5. Aí você vai no 10. Vai chegar no 10º dia, você vai falar assim, agradável, olha só. Já não tem que fazer toda aquela força, já não tem que dar aquele gás, eu já estou fazendo, o Espírito está me ajudando aqui nesse processo. E você vai falar, vou fazer mais 10. E você já não vai fazer mais 5, aí você já fala, agora eu já vou jogar para 20. E aí você vai começar a perceber que de bom ficou agradável e que de agradável ficou perfeito. E é aí que você vai se converter de verdade. Porque você vai entender, nada mais faz sentido na minha vida. Nada mais. Queridos, muito cedo eu pude ter essa percepção. E por muitas vezes, eu me lembro, eu tenho a imagem perfeita da minha mente. Eu me lembro muitas vezes, menino, indo trabalhar, acordando cedo, de manhã cedinho, e trabalhava, estudava, aquela jornada das 5 da manhã até 11h30, meia-noite, e aí várias vezes eu me lembro de no ônibus eu fazer esses testes mentais. Eu falo assim, se eu parar tudo agora, se eu desistir desse negócio de Deus, se eu parar esse negócio de querer andar certinho, porque cansa, tem dia que cansa, meus irmãos, tem dia que cansa. Você vê tanta maldade, você vê tanta presepada, você é tão surrado.
Mas aí você percebe, você conhece a perfeita vontade de Deus já. Aí eu preciso cantar, dizer, falar, como o apóstolo Pedro: para onde irei, se só tu tens palavras de vida eterna? A jornada pode estar dura, o discurso pode ser duro, o processo pode ser difícil, mas não tem outro lugar que eu queira estar. Sabe o livro do Subirá? Até que nada mais importe. Quando a gente percebe, quando a gente sente a perfeita vontade de Deus, nada mais faz sentido na nossa vida. E aí, queridos, eu sempre soube, eu sempre disse, eu sempre dizia, eu falava: Senhor, eu estou aqui nessa jornada, eu estou aprendendo, eu estou estudando, eu estou trabalhando, mas eu vou viver a minha vida plenamente para o Senhor, eu vou entregar tudo para Ti, tudo é Seu, eu quero viver só para o Senhor. E aí, naquele tempo, eu, sem saber, eu comecei a dizer: um dia eu vou estar vivendo só na Sua obra, eu vou viver só para Te honrar, Te glorificar, tudo que eu fizer vai ser para a Tua glória. E eu tenho muito sucesso, eu tenho muito sucesso, eu tenho uma vida de sucesso, porque Deus está comigo, e eu sei que a vontade dEle é perfeita. E hoje nós estamos vivendo essa realidade aqui, queridos. E Deus está nos convidando para que desfrutemos da perfeita vontade dEle. Ele mesmo, na sua vontade, Ele trabalha no primeiro momento mostrando que é bom. Primeiro nos atraindo. Depois Ele mostra que é agradável, fica bom e confortável para nós. E depois Ele mostra que é perfeito. E aí, queridos, mesmo nos dias que não está bom e nem agradável, nós estamos no centro da perfeita vontade de Deus. Isso é o que mais importa. Por fim, meus irmãos, a evidência de uma vida santa, ela vai depender muito do quanto você está disposto a se entregar a Deus. Depende de você. O apóstolo Paulo, ele demonstra essa sequência de um caminho bem estabelecido, que é entregar-se totalmente a Deus, não se amoldar ao contexto mundano, ser transformado de dentro para fora e assim alcançar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o convite hoje é: saia da mediocridade. Saia desse lugar que você vai e volta, eu quero mais, mas qualquer coisa que acontece te derruba. Hoje Deus está nos chamando a prosseguir. Hoje Deus está nos chamando para irmos além e não ficarmos com esses pesos que vivem nos arrastando ao nível da imaturidade, nos impedindo de entregar totalmente a Deus. Hoje Deus está buscando pessoas que vão ter uma vida em que o mundo vai olhar e dizer: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. E aí nós estaremos vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se desafie. Não saia daqui para começar mais uma semana sendo o mesmo. Não saia daqui para ser a mesma pessoa no seu trabalho, na sua família, na sua jornada. Saia daqui para ser um odre novo, porque há uma garantia: o vinho novo será derramado sobre odres novos. Fique de pé, por favor, queridos irmãos, e tome decisões na presença do Senhor. Pai,